Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que alegria estar aqui com vocês no quadro Sinal de Esperança na Comunidade Católica Obra de Amor. O Evangelho dessa sexta faz uma grande pergunta para mim e para você. Você tem medo de quê? E por que você tem medo? E o Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 1, 12, do versículo 1 ao 7, nos vai conduzir nessa reflexão. Mas antes eu convido você a rezar comigo. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Enquanto isso, os homens tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelaram uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falaste ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje, ele nos faz uma pergunta. Você tem medo de quê? E por que você tem medo? Vamos entender o que é o medo, de forma bem simples, né? O medo, ele faz parte, né, da natureza humana e é um mecanismo de defesa, né? O medo, ele é um mecanismo de defesa. Só que a grande chave, né, é a forma com que lidamos com ele. Se sentimos medo ou se temos medo. Vamos imaginar quando estamos aprendendo a andar de bicicleta, a dirigir, né? Ou quando começamos o nosso primeiro trabalho. Nós temos medo de cair da bicicleta, né? Nós sentimos medo de bater o carro, né? Nós sentimos insegurança no nosso primeiro dia de trabalho. Mas aí é que está a questão, né? Quando nós sentimos o vento na nossa face, no nosso corpo,
Ele vem, passa por nós e vai embora. Ele não fica em nós, ele não fica guardado dentro de nós. É a mesma coisa o medo. Diante de uma situação, sentir medo é algo normal, é algo natural, né? O medo vai passar pela gente, nós vamos seguir, nós vamos continuar, nós vamos dando passos. Ao contrário de ter medo, nós falamos que nós temos medo, né? O ter medo, nós damos uma ideia de posse, né? Nós nos apegamos a esse medo. E esse apego a esse medo nos impede de fazer muita coisa. Nos impede de dar um passo além na nossa missão, nos impede de dar um passo além no nosso chamado, né? Nos impede de sermos verdadeiros. Ah, eu não vou falar porque o que aquela pessoa pode pensar de mim? E no Evangelho de hoje, Jesus ele nos ensina que nós devemos ser transparentes, nós devemos ser verdadeiros. E que as nossas atitudes, devem condizer com o que o nosso coração está sentindo, com o que o nosso coração está cheio. E no Evangelho ele diz, né, que nós precisamos tomar cuidado com o fermento dos fariseus, né, que é a falsidade, que é fazer ações para se vangloriar, né, para se sentir superiores aos outros. E não é isso. Nós precisamos ser autênticos, nós precisamos ser verdadeiros. E aqui Jesus nos mostra também a grandeza da nossa vida. Quantas vezes nos sentimos menores, nos sentimos incapazes. Mas Jesus vem mostrar hoje que a nossa vida vale muito, a nossa vida vale o sangue dele derramado na cruz. A nossa vida é preciosa. E o que nós estamos fazendo com ela? Estamos amarrando a nossa vida a medos? Ou nós estamos colocando a nossa vida a serviço do reino, a serviço da messe, a serviço da missão que ele nos confiou? E quando, no início da reflexão, foi dito que nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós administramos o medo na nossa vida, né? E o fato de sentir o medo não significa que vamos agir com imprudência, não significa que vamos agir por impulso, não é isso. Precisamos ter cautela, com as coisas, agir com prudência, agir com discernimento. O sentir o medo traz essas atitudes para nós. O que a gente não pode, O que a gente não pode é se agarrando aos nossos medos, a gente deixa de lado
a providência e a misericórdia de Deus. Né? Nós colocamos outras coisas em primeiro lugar, no lugar em que deveria estar Deus. Por isso, todos os dias, nós devemos pedir: Senhor, fica conosco. Fica conosco. E que o vosso Santo Espírito nos ajude a entender o valor que temos. Queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe. Nossa Senhora os cubra com seu santo manto. Curta, compartilha esse vídeo, os vídeos da comunidade e nos ajude nessa obra de evangelização. Um forte abraço, que Deus os abençoe.